Fala galera, boa noite, tudo bem? A gente vai começar a live aí com a professora Ana, mas antes a gente vai dar um tempinho de espera, vamos ver a galera entrando, tá certo? Fala Vanderline, Proeste, Lucia, tá todo mundo me escutando? Vocês estão me escutando? Você veja essa medida. Diga, vocês estão me escutando? Queria saber se vocês conseguem me escutar. Todo mundo consegue escutar? Ótimo. Valeu, Vandy. Bom, galera, antes de a gente começar, eu vou dar alguns informes, né? Essa live ou essa conversa, essa entrevista, essa será a segunda de 5 outras conversas, né? Nós falamos com a professora Bárbara no primeiro encontro, vamos falar agora com a professora Ana Santoro, depois vamos falar com uma veterinária chamada Amanda Cavalcante, em seguida vamos falar com uma médica sobre a Faculdade de Medicina e vamos terminar com uma especialista em ensino à distância do CEDERJ. E aí a gente fecha um ensino à distância da área biológica, né? E aí a gente fecha um ciclo, né? Um ciclo de conversas sobre as biocarreiras. E aí tem tanta proposta, tem tanta pergunta que fica difícil a gente ter noção ou implemento ideias, de controlar as ideias, né? Então são muitas ideias. E a gente vai começar a preparar uma segunda roda de conversas também aqui pelo Instagram, com o objetivo de basicamente fazer uma conversa interessante sobre um tema atual, 40 a 50 minutos no máximo, com um especialista na área. Então eu vou chamar, obviamente, os amigos aí que estão trabalhando nas diferentes áreas. E aí nessa segunda fase a gente vai falar sobre a indústria brasileira, com um ex-aluno meu que conhece bem a indústria biológica brasileira. Vamos falar sobre as condições psíquicas do aluno da universidade, com um fundador do Instituto de Psicologia e Psicanálise. Vamos tentar falar um pouco sobre inovação, e aí eu estou em contato com a pessoa. E, por fim, vamos falar um pouco sobre bioética, né? Vamos terminar com bioética, para que a gente possa tratar de um assunto importantíssimo e sempre atual, tá certo? Eu vou chamar a professora Ana agora, para a gente poder conversar e começar essa live, tá certo? Oi, Ana, Oi, tudo bem? Diego, tudo bom? Tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem? Me ouve também? Claro, tá perfeito, tá ótimo. Show. Eu confesso, ó, galera, mandem as suas perguntas, que eu vou tentar ler aqui e fazer para a professora Ana. Eu perdi o meu óculos, e aí não estou conseguindo ler direito, mas o que eu não consegui ler eu vou imaginando, e aí a gente vai seguindo. Tá Eu certo? vou tentando ler por aqui também, a gente vai se ajudando. Ótimo. Então tá certo. Vamos lá formalmente fazer as apresentações para que a gente comece essa conversa, né? Eu sou o professor Diego Aguiar, sou editor do blog Ciência em Minutos, e hoje a gente vai falar com a professora Ana Beatriz Santoro sobre o curso de Ciências Biológicas, né? A profissão e o futuro do curso, né? Essa é a segunda conversa de outras 5, ou de próximas 4 conversas, sobre as biocarreiras, né? Então a gente vai falar sobre biologia, a gente vai falar sobre veterinária, sobre medicina e sobre o ensino das ciências biomédicas, né, à distância, no modelo EAD. Tá? A professora Ana Beatriz de Menezes Santoro, ela é formada em ciências biológicas pela FRJ, né, com ênfase em genética, tem mestrado em química biológica pela mesma universidade
tendo aí se dedicado nesse período de estudo à farmacogenética, né? A professora Ana atualmente é professora e coordenadora do curso de Ciências Biológicas, numa modalidade Biotecnologia e Produção, numa modalidade Gestão Ambiental, da Unidade de Biologia do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. Tá certo? Boa noite, professora. Oi, Diego, boa noite. Tudo bem? Tudo Então, bem? antes de começar a nossa conversa, eu queria introduzir o cenário. Assim. Eu sou biólogo de formação e amo a biologia. Eu acho que é um curso fantástico. É como se estivesse dentro da National Geographic todo o tempo. É muita curiosidade, é um curso maravilhoso. Das três mulheres da minha vida, duas são biólogas e a terceira ainda não tem idade, mas provavelmente vai seguir o caminho, Já né? está sentindo a pressão, pelo menos, para Seguir a seguir. pessoa, exatamente. E aí, assim, situando o tema, né? A gente vive num país que tem a maior floresta úmida do mundo. Ela tem um estoque hídrico e um aquífero monstruoso, talvez acho que seja o maior do mundo. Ela tem uma quantidade de solo disponível para plantio, sem que haja necessidade de mais desmatamento, também formidável, acho que é o maior do mundo, solo fértil, e carrega uma grande biodiversidade do ponto de vista da zoologia e do ponto de vista da botânica, o que traz uma possibilidade para a indústria de biotecnologia, farmacêutica, enfim, todas as possibilidades que a gente pode imaginar, né? Então, quando a gente pensa no curso de biologia, a gente pensa num, num, num curso absolutamente amplo. E na minha época, Bastante. imagino que na sua também, a faculdade era muito fundamentalista. A gente falava sobre muitos fenômenos. A gente era muito contemplativo, assim, sobre os fundamentos da biologia. E hoje eu vejo que existe uma necessidade de ser mais direto, né? E aí eu queria ver, à luz dessa atualidade, desse utilitarismo que toma conta da sociedade hoje, como é que o curso de biologia, qual a missão do curso? Qual a missão da coordenação do curso de biologia atual? Bom, começar então, Diego, primeiro agradecendo o convite para estar aqui nessa conversa com você, dando parabéns pela iniciativa. Acho que essas iniciativas são sempre importantes e num momento como esse elas ficam ainda mais valorizadas. E dar parabéns também para os alunos, né? Eu sei que essa é uma tarefa sua e tem os alunos que participam com você. Então, assim, acho que o grupo todo está de parabéns, tá? Só nessa introdução que você colocou aí, a gente já tem papo para dias de conversa, né? Então, vamos tentar resumir e trazer, assim, vou tentar passar, assim, pontos, né, que são os mais, de repente, importantes e que agora estão mais no debate, tá? Se você me permite, eu vou começar, eu acho, não sei, não estou conseguindo acompanhar todo mundo que está entrando, mas de repente tem alguém que está interessado no curso, então eu vou começar falando umas noções bem básicas sobre o curso, e aí depois a gente parte para essa discussão de mercado de trabalho, pode ser? Claro, claro. Então Fica à tá, então vontade. vamos lá. Aqui é uma conversa que a gente tem geralmente no corredor e que a gente está gravando ela. Então tá ótimo. Bem, vamos lá. O curso de Ciências Biológicas, ele já dá de cara para o interessado duas opções, né? Então a gente tem a licenciatura e o bacharelado. É claro que esses dois caminhos, eles não são excludentes, tá? A gente vou falar daqui a pouquinho, então é bem possível você conciliar as duas coisas. E na maioria, assim, em muitos casos a gente vê isso acontecendo, né? Então, assim, Uhum. para quem opta iniciar pelo curso de licenciatura, tem que entender que ele vai ser responsável pela formação de profissionais que vão atuar na área de docência, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, tá? Por outro lado, quem opta inicialmente pelo bacharelado vai estar aí tendo uma formação para atuar como biólogo em três grandes áreas, que são a saúde, ou então a meio ambiente e biodiversidade, ou a terceira grande área, que é a biotecnologia e produção, tá? Como eu disse,
se você se fez uma opção inicial por licenciatura, é bem possível fazer uma complementação e também atuar como biólogo. Da mesma maneira, quem fez o bacharelado também pode fazer a complementação pedagógica e atuar como docente, tá? Nos dois casos, o curso, ele é focado, né? Tem as atividades não, tem as disciplinas obrigatórias, as disciplinas eletivas, atividades complementares e atividades de extensão, além do estágio obrigatório, tá? Para quem fez licenciatura, esse estágio é um estágio em docência, e para quem vai fazer o bacharelado, pode ser um estágio ligado a uma empresa, ou então um estágio ligado, um estágio de iniciação científica ligado a um laboratório de pesquisa, tá? Dependendo aí do curso, da instituição que a gente estiver falando, a gente tem cursos de duração, né? De 4 ou 5 anos, tá bom? Ótimo. Então, isso é uma coisa mais básica e geral sobre o curso. O conselho, em teoria, ele serve para proteger o biólogo, né? Evitar que você tenha pessoas que trabalhem como, ou respondam como biólogos sem a formação, e ao mesmo tempo também garantir que a gente não tenha um domínio de trabalho sendo, vamos dizer, sendo capturado por outras áreas. Por exemplo, um negócio que apesar de ter feito doutorado de genética e tal, sempre me interessei por cultivo. Então, na Uhum, época, eu adorava o cultivo de tilápia, essas coisas assim. E eu acho que é uma modalidade que está muito forte e que precisa entrar numa discussão aí, ou numa pós-graduação, ou num curso eletivo ainda dentro da faculdade, é o manejo, né? É o cultivo de animal. Seja do ponto de vista vegetal, o cara vai fazer muda de, sei lá, de bananeira. Ou, não sei se tem muda de bananeira, mas o cara vai fazer muda de limão, de laranja, para vender. Ou o cara vai, sei lá, cultivar rã e ele poder assumir a responsabilidade técnica, já que você precisa de toda uma questão nutricional, relacionamento, ecológica e tal desse manejo, né? Eu queria saber, assim, a faculdade ela prepara, hoje a faculdade ela prepara o cara para essas áreas? Quais são as áreas, né? Então, vamos lá. Antes de começar a falar das áreas, então, já que você tocou no assunto importante, que é a questão do registro, esse realmente é um assunto muito importante para o biólogo, e ele é também uma forma de garantir que o biólogo ele está exercendo legalmente a sua profissão, tá? Então, aí eu vou falar rapidamente de 3 instrumentos. O primeiro que é o registro, que ele deve ser feito por todo biólogo que queira exercer profissionalmente, legalmente a sua profissão, tá? Existe ainda o termo de responsabilidade técnica, que é um pouquinho que você falou, o biólogo ele pode assumir uma responsabilidade técnica de uma empresa. Então, qualquer empresa que queira atuar na área de ciências biológicas, ela tem que se cadastrar no conselho e, nesse momento, ela tem que indicar qual vai ser o biólogo responsável técnico pela empresa, tá? E, por fim, um terceiro instrumento que é bastante importante, que é são as anotações de responsabilidade técnica. Que aí vem um pouquinho disso também que você comentou, de as anotações nada mais são do que o registro da atividade profissional que o profissional está exercendo, tá? Essas anotações, elas são diferentes do termo de responsabilidade técnica e qualquer biólogo, seja o biólogo pessoa física ou aquele que vai assinar uma responsabilidade técnica, ele deve fazer essas anotações no conselho, tá? E como eu falei, são essas anotações, elas têm diferentes objetivos, desde garantir que o biólogo está exercendo legalmente a sua profissão, e ele também pode servir como comprovante de experiência para que depois o biólogo venha solicitar o certificado de especialista pelo conselho, tá? E também comprovar a sua experiência para que depois ele possa fazer o registro do TRT também. Tá legal? Então, essa questão, só para aproveitar que você começou, para a gente não perder esse momento, eu já coloquei isso, tá? Em relação às áreas de atuação, que você falou de manejo, é uma das atividades, sim, né? Uma das áreas de atuação propostas. A gente tem quem regulamenta tudo isso, a gente tem a resolução 227 de 2010, que é uma resolução do Conselho Federal de Biologia,
E você tem ali elencado nessas diferentes grandes áreas que eu mencionei, né? Saúde, quais são as áreas de atuação possíveis em saúde? Meio ambiente e biodiversidade, quais são as áreas de atuação possíveis? E também biotecnologia e produção. Tá legal? São, como é que a gente vai colocar isso? Eu acho que são quase 100 áreas de atuação, né? Não dá pra gente ficar aqui elencando uma a uma. Acho que de repente no teu canal você pode colocar essa resolução e quem tiver interesse ir buscar. Eu acho que eu tô te ouvindo um pouquinho baixo, Diego. Se a gente, Ah, eu melhorou. depois do vídeo, a gente vai salvar, né? E vai botar lá no canal. E aí na descrição a gente bota essa resolução, porque eu acho que é importante para balizar aí o cara, a decisão do cara durante a faculdade, porque são muitas possibilidades, né? Quando a gente acaba a faculdade, a gente quer logo uma grana para viver. A gente pensa logo em dar aula, que é um negócio que, na Mais minha época, imediato, né? mais imediato, né? Que não demanda experiência, mas não demanda muita experiência, na verdade. Mas é importante que, enfim, é complexo, né, dar uma aula. Mas a gente sabe que existem muitos outros cursos, seja ele dentro da universidade, seja ele dentro de um laboratório, fazendo uma pesquisa, alguma coisa assim, seja como responsabilidade técnica, por exemplo, para, sei lá, importação, de uma empresa de importação. Importação e exportação. Eu É, conheço um caso onde tem um biólogo e ele é responsável técnico de uma empresa de importação de produtos de biotecnologia. E aí ele dá toda uma consultoria do ponto de vista de gestão de temperatura, dependendo do produto, ele tem que ter um cuidado, ele tem que ter outro cuidado, tem todos os POPs que precisam ser preparados, etc. Né? É muito importante. E a gente, o mundo ele está se transformando de uma maneira muito rápida, assim, a gente tem que estar muito atento para não papar mosca. E tem muitas áreas que vêm absorvendo as atividades da biologia, né? A biologia ela é, acho que a mãe de quase tudo, porque ela começa com história natural e depois vai se ramificando, né, na medicina, que depois se nas- ramifica. Vem filosofia também, que se ramifica, sociologia com a parte mais humana. E a biologia ainda guarda um pouco disso, né? Você tem a galera que trabalha com meio ambiente, ela não consegue trabalhar tecnicamente só com o meio ambiente. Meio ambiente é integração. Integração é pensar também no ser humano que habita ali. Então, ele é um pouco de antropologia. E minha pensar pergunta é em assim, sociedade, pensar em economia, pensar em tudo isso. exatamente. E a faculdade, você acha que ela prepara o cara para para esse ambiente de inovação, de um olhar mais humano, social, para um ambiente onde ele tecnicamente precisa saber quais são os componentes zoológicos, quais são os componentes botânicos que estão ali? Olha, eu acho que todos os cursos, a gente tem percebido isso cada vez mais, né? A necessidade de uma formação mais humanística. Uhum. Então, a gente tem visto ao longo do tempo a incorporação e inserção dessas atividades dentro do projeto pedagógico dos cursos, tá? A última inserção mais recente foi a gente ter a obrigatoriedade dentro da carga horária do curso, um mínimo de 20% de atividades de extensão, tá? Então, quer dizer, isso, eu acho que a gente vem vendo com essas mudanças, vão ocorrendo essas novas demandas, vão surgindo essas novas visões, e os cursos eles vão se adaptando sim, tá? Agora, muitas pessoas às vezes colocam não só do curso de biologia, mas de todos os cursos que tem, é muito pouco abordado a parte de empreendedorismo e a parte de inovação. Isso às vezes fica entrando como uma crítica aos cursos, né? E o que eu observo é que, sim, isso eu acho que de certa parte isso é verdade. Se a gente considerar, por exemplo, que o empreendedorismo ele é uma área relativamente recente, né? Uhum. E como toda área recente, até ela ser inserida dentro dos projetos dos cursos, não é uma coisa imediata, tá? Então, concordo que, por um lado, essa visão de inovação, empreendedorismo,
ainda não está. Acho que assim, a gente ainda pode melhorar. Eu tenho uma visão muito, eu não tenho números, né, para falar isso, mas tenho uma visão pessoal, assim, da minha, meu empirismo, né? Eu vejo que nem todo mundo está preparado para ser empreendedor. Acho que a questão ser empreendedor é muito mais do que ter uma ideia e botar ela para funcionar. É mais um estado de espírito, uma vontade de vencer e superar obstáculos é muito forte. Caso contrário, não dá para vencer. Eu soube de um amigo da faculdade, por exemplo, que montou uma detetizadora. E ele pode assinar como responsável técnico, onde Uhum. ele acha a melhor droga, o melhor, sei lá, o melhor remédio para tratar ou para matar uma barata, uma formiga, um cupim. E nos primeiros 2 anos ele sofreu, continuou dando aula para só depois de 24 meses trabalhar só na empresa. Então, assim, não é tão fácil quanto a gente imagina. Não, não é fácil. E aí eu ia colocar um outro ponto, então. Então, eu acho que isso pode ser melhorado no currículo das faculdades, mas também eu enxergo que tem que ter um outro movimento. A gente tem que ver a universidade e os cursos como meios de apresentar os conhecimentos básicos do curso e todas as suas potencialidades. Mas cada vez mais a gente tem visto a figura do próprio aluno como um agente primordial daquilo que ele quer e da formação que ele tem que correr atrás para aquilo. E que não necessariamente essa formação ele vai conseguir completamente dentro da faculdade, do curso que ele escolheu, tá? Então, falando só um pouquinho sobre inovação e empreendedorismo, que foi a bola que trouxe a gente nessa discussão, né? No caso da UES, os cursos de biologia, eles já têm essas disciplinas na grade, né? Na matriz curricular do curso. A gente tem na casa 2 professores que são experts nessas áreas e que estão constantemente oferecendo palestras e cursos. Mas isso é suficiente para que ele tenha uma formação completa nessa área? Não. Mas também da mesma maneira que não é suficiente para que ele tenha formação em nenhuma outra área. Então, assim, essa ideia de que o curso tem que suprir tudo, isso é uma coisa que tem ficado um pouquinho para trás, tá? E aí cabe ao aluno do curso que ele seja apresentado a essas possibilidades e que ele corra atrás da formação dele. Então ele vai ver, olha, é uma área que me interessa, eu gosto, eu tenho já uma aptidão para isso, e aí ele vai começar a fazer cursos em paralelos dessa área de empreendedorismo, tá? Ah, então, o pessoal está perguntando aqui, e o biólogo no combate ao coronavírus? Essa pergunta ia ter, né? Ia ter. Tu já estava esperando. Como é que esse biólogo pode combater o coronavírus? Olha, eu acho que essa abordagem do... Gente, desculpa, eu não sei se ficou um barulho aqui alto agora, né? Deu, não? Relaxa. Ah. Não, é porque Darwin estava querendo atrapalhar a nossa conversa. Darwin, para quem não sabe, é o cachorro que eu tenho. Ele começou a fazer uns barulhos aqui, eu não sei se atrapalhou aí a tua fala, Diego, desculpa. Pode falar, tranquilo. Tá, então vamos lá. Olha, a gente vive um momento de pandemia mundial. E, claro, essa pandemia, ela traz à tona uma série de discussões. Ela reforça as desigualdades sociais que a gente tem. Ela reforça um discurso que aí até é favorável para a gente, mas é um discurso que eu não gosto muito dele, não, que é aquele que diz assim, todos esses problemas que a gente está enfrentando, a gente vai desenvolver tecnologia para resolver. Se a tecnologia não tem hoje, a gente vai desenvolver uma tecnologia para resolver esses problemas, entendeu? Então, também esses discursos são muito frequentes agora, nesses momentos de pandemia. Mas uma coisa que fica evidente é que são 2 coisas, a meu ver. Primeiro, é urgente a ação, cada vez mais, ações multidisciplinares, tá? E também é urgente a gente ter políticas públicas focadas, né, nessas áreas, tanto de sociedade, que a gente via falando, economia e meio ambiente, tá?
Em relação a essas ações multidisciplinares, a gente tem sim a função do biólogo. Então, a gente vê desde o biólogo atuando em educação e difusão científica, tá? A gente vê o biólogo atuando em grupos de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. A gente vê biólogos atuando, por exemplo, laboratórios de análises clínicas, tá? Então, eu estou falando desde você realizar os testes clínicos, até você desenvolver novos testes clínicos, tá? E diagnóstico, né? E diagnóstico também. E nos laboratórios de pesquisa. E as possibilidades são infinitas, porque vai desde você entender o genoma viral, o seu processo de infeccioso, até busca, né, de novas terapias, de vacinas ou medicamentos. Então, assim, a área para o biólogo, assim, eu acho que eu tentei aqui rapidamente pegar desde as áreas de licenciatura, saúde e ambiente, né? Mas sabe uma coisa? A gente pensa quando a gente pensa na biologia, a gente tem uma visão mais estruturante, ou seja, aquele cara que está por trás, identificando, desenvolvendo, tal. A gente não pensa como um utilitarista, porque a sociedade não pensa, né? Essa semana, no final de semana, teve um chamamento do governo federal, do governo do Rio de Janeiro, não sei bem, que disponibilizou 5 mil e tantas vagas de profissionais da saúde para combater o coronavírus. Nenhuma contemplava o biólogo. Nenhuma. Nem na parte de gestão, nem na parte de sei lá, de, de gestão da qualidade, enfim, absolutamente nenhuma. Então, assim, aí fica a como biólogo, né, e pensando no futuro, a gente fica minha angústia de dizer, poxa, caramba, o biólogo não está lá à toa, é porque realmente o gestor não acredita que o biólogo possa ser útil. E eu lembro nesse caminho de dois professores que eu tive, um chamado José Andreata e outra chamada Marlene Benchimol. Os dois falavam o seguinte: olha, enquanto o biólogo não se envolver com política, não virar vereador, prefeito, governador, deputado, a biologia continuar sendo uma disciplina ou uma faculdade meramente contemplativa. E não vai ter o impacto que ela tem na sociedade, o que ela propõe na sociedade. E aí eu queria saber de você, assim, como é que isso é discutido, por exemplo, nos conselhos? Como é que a gente dá instrumento para a formação do aluno? Como é que você vê isso? Eu acho que o primeiro passo é justamente isso, assim, a gente que está atuando ali com os alunos dentro de sala de aula, é mostrar para os alunos que, olha, o biólogo ele pode exercer outras funções. O biólogo não está limitado a ser professor e não está limitado a trabalhar dentro de um laboratório de pesquisa. Então a gente tem dentro das atividades, que são atividades profissionais, eu vou ler aqui algumas, né? Direção, gerenciamento, fiscalização, gestão, supervisão, coordenação, responsabilidade técnica, manejo, conservação. Então, assim, a gente tem uma infinidade de atividades profissionais. E aí sim, retomando aquela discussão inicial, eu acho que agora o papel do docente em biologia é cada vez mais passar para o seu aluno essas potencialidades da carreira que ele está escolhendo, tá? E orientar e guiar ele de que maneira ele pode correr atrás para aperfeiçoar a formação que ele tem. Concordo também que grande parte dessa discussão ela vai passar sim pelo fortalecimento do conselho. Acho que a gente precisa que esses biólogos eles estejam registrados, estejam atuantes legalmente junto ao conselho, tá? E também concordo que a gente precisa sim tomar esses espaços que são políticos e que vão ditar as normas, as novas políticas públicas, né? E, não sei, Diego, você... Oi, estou aqui. Ai, que Aconteceu ficou alguma tudo coisa? branco agora. Eu fui ver aqui Ah, o comentário, apertei no botão. Ainda estou virou. aprendendo esse negócio de Instagram, ainda sou meio excluído digital. Ah, Mas vou eu melhorar. também, também sou. Tamo junto.
Mas então eu acho que passa pelo profissional, pelo professor que está ali em contato com o aluno, mostrar essas potencialidades. Cabe depois, então, fortalecimento do conselho e cabe também o biólogo começar a tomar pé sabe, fincar realmente bandeiras dentro dessas áreas que você estava falando, de direção, de comitês, de assessoramento, e na política mesmo, né? É, a, a, é um grande desafio, que é um curso muito amplo, né? E aí você obrigatoriamente precisa de uma pós-graduação depois para que ela defina o seu eixo de atuação, né? A gente talvez não esteja aí nessa resolução do conselho, mas tenha a divulgação científica, que é uma Tá. espécie de... que eu acho que é um pouco do futuro, né? Esse já existe dentro das atividades profissionais, existe ensino, extensão, desenvolvimento e divulgação. É Ah, uma das legal. atividades que já estão contempladas dentro das possíveis atividades profissionais do biólogo. Ah, muito legal. E o futuro? Assim, como é que você vê esse ensino de biologia? A gente está falando de futuro, de inovação, a faculdade de biologia ela precisa ser mais prática, né? E aí eu sempre volto nesse assunto porque eu acho muito interessante. O mundo ele tem as questões políticas que a gente pode questionar sobre esse perfil, mas ele está muito mais utilitarista. Assim, na minha época, o aluno ele era mais apaixonado, ele adorava aquilo. Entendeu? Eu via Animal Planet o dia todo e achava irado as relações, como é que de predação, de evolução e lá lá lá. Hoje não, o aluno quer saber o seguinte, quando você dá uma aula, você dá um curso, você dá até uma disciplina de fundamental, assim, que é a biologia celular, bioquímica e tal, ele pergunta, professor, mas como é que a gente vai usar isso aí na prática? Na Uhum. minha época, não tinha isso. Ninguém pensava. E hoje os alunos arguem. Você vai ser arguído e o cara pergunta, olha, como é que você vai usar isso na prática? Professor, para que eu tenho que saber zoologia? Para que eu tenho que saber vegetais inferiores? Como é que eu vou usar isso na prática? Para que é importante? E aí, nesse aspecto, queria te perguntar assim, existe uma discussão quando você fala do processo pedagógico de formação do biólogo? Existe uma discussão da praticidade, tornar o cara mais prático? Olha, vem cá, você vai saber bioquímica porque você vai cultivar a codorna e durante, sei lá, a ovulação da codorna você precisa dar cálcio a ela, precisa dar Aham. fósforo. Caso contrário, o ovo não sai. Será que existe essa discussão ou não? É. Eu acho que essa discussão ela tem sido, eu acho que já desde a minha formação, assim, a gente deve ser mais ou menos contemporâneo na formação, assim, né, na graduação. É, e eu acho que essa visão tem sido intensificada, como você colocou, né? Os alunos, eles estão, assim, hoje muito mais bombardeados com informações. Então, também isso instiga nele uma curiosidade e um querer saber maior. Então, isso é a nossa realidade. E o que eu tenho visto é que, e aí para o pessoal de licenciatura, ou para quem não fez, né, como eu, não fiz licenciatura, mas hoje eu estou atuando na docência. Então, a gente vê que os profissionais que, de alguma maneira, dominam novas metodologias de ensino, eles têm sido muito valorizados, tá? Então, hoje em dia, essa questão de um aluno passivo, a gente não encontra mais dentro de sala de aula, tá? Uhum. Então, a gente tem as metodologias ativas de ensino e também o uso de ferramentas de metacognição, que são extremamente importantes. Então, é justamente isso, pegar com experiências e abordagens Cognição, particulares o de que que cada. é? Oi? Desculpa. Metacognição, o que é isso? Então, assim, de uma forma bem resumida, é você garantir que, baseado nas experiências próprias de cada aluno e tendo um objetivo estabelecido, o aluno ele vai escolher aquela estratégia metodológica que ele se adapta e que ele tem como mais produtiva para o seu próprio aprendizado.
Então, essa visão do aluno, do professor em sala de aula, passando um conteúdo, isso já tem ficado cada vez mais para trás. Então, os alunos, foi o que você falou, os alunos querem saber, eles querem perguntar. E é a função, então, do professor fazer, identificar nos alunos e propor para esses alunos que eles também sejam ativos na geração do conhecimento deles. Mas isso demanda um curso mais prático, né? Quando você vai falar de embriologia, por exemplo, você vai precisar mostrar o embrião. Sim. Isso demanda um curso prático, nem sempre a gente tem essa possibilidade de, às vezes, acesso a laboratórios e tudo, mas também aí tem uma área da biologia que é muito importante, que é a área da bioinformática, então é possível que a gente tenha, né, crie diversos modelos computacionais, a biologia computacional, que também vão auxiliar nessa formação prática do aluno, tá? Isso conflita um pouco, eu não sei se conflita, mas isso vai de encontro a toda a estratégia EAD, né? Sem presencial que vem cada vez mais forte. Semana passada, a UCLA, ela disse que esse semestre tudo vai ser online. Depois, Oxford também disse. A Universidade de Paris, Paris 11, que tem um curso de biologia veterinária, bioquímica, eles também disseram que esse semestre vão ter poucas aulas presenciais, e aí conflita com toda essa estratégia da metacognição, né? Ao mesmo tempo, eu Na tive verdade, conversando. não. Não? Não, na verdade, não. Na verdade, você pode, isso que eu te falei, você pode pegar metodologias ativas onde você propõe, pode, não precisa ser presencial, onde você propõe assuntos para discussão e você vai ver que cada aluno vai ter uma visão diferente sobre aquele mesmo ponto, ele vai ter experiências prévias diferentes sobre aquele ponto, então ele vai te trazer questionamentos diferentes e o professor ele fica como um mediador, ele vai guiando a busca do aluno com um objetivo de passar uma determinada questão, uma determinada matéria. Então você vai ter o cara que se interessa por manejo de fauna, te trazendo perguntas bioquímicas sobre, sei lá, a regulação hormonal das plantas, enfim. Enquanto, de repente, mesmo uma aula de bioquímica, você vai estar tendo que responder ele para em caso de alguma doença, enfim. Isso para a gente vai ter que ser bem mais É muito plástico. mais, é muito mais um autodidatismo do que na prática, então, uma atividade prática. A prática, ele busca por ele mesmo, né? Não é atividade prática, né? Não é uma atividade prática como a gente pensa assim, histologia, tem a prática de ficar observação de lâminas. Não é essa atividade prática. Mas é o aluno buscar, ou ele propõe, por exemplo, tem diferentes metodologias, né? Então, o aluno, a gente tem uma abordagem que é baseada em problemas. Então, traz um problema e esse problema vai ser debatido. O professor, ele fica como mediador e instigador ali dos alunos, tá? Entendi. E isso é totalmente possível com essas atividades, né, remotas e mas que aí assim, eu não acho que essas duas metodologias, a remota e a presencial, elas entrem em conflito, não. Eu acho que elas são definitivamente metodologias que vêm para se complementar mesmo. Entendi. Bom, pô, muito interessante muito interessante essa metacognição. Eu já tinha escutado isso, mas muito distante, assim, não dei atenção, né? Eu até fiz licenciatura, fiz bacharel em licenciatura, porque eu queria ter a curiosidade, né, de ver o que que é, quais são as estratégias de pesquisa, mas realmente não lembro, não lembro. Mas aí a gente acaba, na prática, enfim, tentando ajudar o aluno a entender algumas estratégias, audiovisual, experimental. Tá escutando? Às vezes ele fica, não sei se você se afasta, e às vezes eu fico, de repente sou eu, tô te ouvindo um pouco mais baixo, mas eu consegui pegar tudo. Ah, tá. E aí, é porque tem um cachorro latindo aí em algum lugar. Não? É, alguém tá Tá querendo escutando? atrapalhar a nossa. Aqui não tem cachorro, não. Porque eu tô num escritório aqui que é fechado, não escuta nada. Mas o
acho que esse é o desafio, né? Tornar a faculdade de biologia mais, mais prática, para o cara poder chegar no mercado de trabalho e ter uma definição. Ao mesmo tempo, você precisa também de um conselho forte que possa permita que você tenha uma empregabilidade também importante. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente, como biólogo, né, e como entusiasta, eu acho que eu sou mais do que biólogo, sou entusiasta da carreira, a gente tem que fazer com que o aluno ele crie o próprio emprego dele e possa empregar outras pessoas. Não é todo mundo que consegue fazer isso, não é todo mundo que tem perfil, eu tenho certeza disso que eu estou falando, mas se a gente estimular, acho que mais e mais vão ter pessoas com esse perfil. E trazer ferramentas, né, também. A carreira de biologia, ela demanda uma estrutura. Montar um laboratório, sei lá, custa 500 mil, 1 milhão de reais. Quem é que É, consegue fazer isso? É complicado. Mas se você der uma consultoria na gestão ambiental, talvez seja mais barato. Sei lá, 500 reais você consegue comprar um instrumento ou outro, e aí vai indo, tá, ver o pH da água, ver isso, aquilo, você consegue dar uma analisada melhor e dar uma consultoria, né? E aí, para a gente fechar, que a proposta é essa, a gente fazer uma conversa rapidinha, senão uhum, a galera... Eu queria que é. você, assim, desse a sua visão, assim, o que que a gente precisa para o futuro da formação do biólogo, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista de instrumento, enfim, da consciência, o que a gente precisa mudar? É só empreendedorismo? Olha só, eu sou, como você colocou bem a palavra, né? Eu sou uma enorme entusiasta da minha profissão, tá? Em momentos de crise é difícil falar da biologia, é difícil de falar de muitos cursos, né? A grande maioria dos cursos é falando assim, qual é o futuro dessas profissões? Mas eu acho que mesmo a gente estando no momento de crise, tem as suas dificuldades, a gente ouve isso o tempo inteiro, né? Os cortes das bolsas de estudo, cortes das bolsas de pesquisa, redução de números de concurso, a pressão que o pessoal do IBAMA e do CNBio e CMBio tem sofrido, sabe? E tudo isso potencializado nesse momento agora de pandemia. Então, assim, a gente tem muita coisa difícil para pensar aí. Mas, por outro lado, a gente também tem acontecendo, e aí também é um pouco com tristeza falar isso, que no Brasil isso não é muito uma realidade, né? Eu acho que no Brasil a nossa discussão está tão polarizada politicamente que a gente fica na discussão política e investe pouco nas políticas públicas, né? Mas esse é um momento que, para o biólogo, é um momento que está sendo um momento importantíssimo, que seria assim, um momento para a gente crescer pra caramba. Porque a gente está vendo o mundo vivendo a Agenda 2030, né? Que é um plano, o pessoal que está aqui acompanhando, é um plano de ações para promover, um plano de ações nível global, tá? Promover uma vida mais digna. E aí a gente tem os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, com quase 160 metas, né? Todas essas metas sendo interligadas e focando em sociedade, economia e meio ambiente. Tudo que o biólogo pode fazer, tá? Imagina. Então, assim, o curso de biologia, se a gente pegar, focar nos 17 ODS, né, nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu anotei aqui rapidamente, assim, para a nossa live, quais são Fala pra pontos gente. importantíssimos para o biólogo. Então, a gente tem aqui desenvolvimento de uma agricultura sustentável, melhoramento genético e novas formas de cultivo. Qualquer biólogo que trabalhe com agronegócio, é isso que o futuro tá precisando. Biólogos que atuam em ações contra as mudanças climáticas. Hoje, essa discussão de mudanças climáticas, ela. Aí eu não vou nem entrar no mérito da discussão científica, ela é um fato. Tá? A gente tem discutido, inclusive, mudanças climáticas com essa pandemia do, de Covid-19, tá? E a gente já discute mudanças climáticas, por exemplo, para as mudanças climáticas, né? A Organização Mundial de Saúde coloca as mudanças climáticas como maior ameaça à saúde do século XXI. E a A gente não tem, previsão, a gente não, desculpa, eu não sei qual foi o órgão
mas saiu uma notícia que 50% de todos os poluentes emitidos foi diminuído, né? 50% da emissão de Nesse poluentes. período de. É, Não só de poluentes de gases, mas também restos humanos, né, como resultado enfim, esgoto, essas coisas, e, e a natureza já consegue mostrar um resultado em poucas já semanas. mostra a mudança, né? Muito rápido. É. Então, assim, continuando disso, como você estava falando, a atuação do biólogo em manejo e em planejamento, se a gente colocar na proteção, recuperação, promoção do uso sustentável de ecossistemas terrestres é um e de ecossistemas aquáticos é outro objetivo, tá? E também na promoção de uma saúde que seja mais acessível a todos. Então também entra a figura do biólogo, de repente, que quer empreender e fazer testes mais baratos, testes mais rápido para populações que têm menos recursos. Então, quer dizer, pegando rapidamente, assim, eu sei que muitos vão colocar assim, mas no Brasil isso não é uma realidade. Mas eu acredito, eu preciso acreditar numa mudança positiva, tá? Então, eu Pensando nisso, acredito. né? Acho que essa pandemia a gente vai repensar muita coisa. É, Entre elas, a nossa relação com o planeta, que pode parecer meio bobagem pro cara que está ali apertando o parafuso, o cara é muito prático, mas é fundamental para que a gente se mantenha aqui ainda. Senão, caso contrário, a gente vai extinguir tudo, vai poluir tudo, a gente não consegue, né? foi o que eu falei. É possível, né? A gente está vendo que assim, tem algumas pessoas falando que não é possível. É possível. A bioeconomia está aí para mostrar isso, essas iniciativas de economia circular. Então, assim, possibilidade existe. E aí que eu te falei, eu acredito muito nisso, preciso acreditar. E acredito sim que você, a gente tem esse papel de mudar, né? Quem está ali atuando com educação e divulgação científica tem um papel sim de conscientização das pessoas. E eu acho que as pessoas pressionam mercados, os mercados pressionam mudanças de políticas públicas, as pessoas, como você falou, a gente tomando pé de cargos de gestão, a gente também vai pressionar por mudanças de políticas públicas. Então, assim, eu vislumbro lá na frente um cenário de melhora e um cenário, como eu coloquei para você, com uma participação do biólogo. Agora, o mundo não está mais aí para aquela pessoa que fica parada esperando acontecer. E para essa pessoa não vai ter lugar no mundo, tá? Vai ter lugar no mundo para aquela pessoa que corre atrás da formação dela. Acho que a gente não colocou isso durante a faculdade. É quando a gente começa a fazer as nossas redes de contato, tá? Então, assim, ficar parado. O que eu hoje posso falar para os alunos que estiverem aqui me escutando? Ficar parado, esperando de uma forma passiva o curso te dar tudo o que você precisa, não tem mais espaço para isso no mundo, tá? Agora, pegar e aproveitar essas oportunidades e fazer cursos para se aperfeiçoar. Se você quer atuar em empreendedorismo, você faz cursos nessa área. Se você quer atuar com gestão, você faz curso nessas áreas. Se você quer atuar com política pública, você vai fazer cursos paralelos de direito. Então, assim, o biólogo, ele tem, como a gente está falando desde o início, ele tem uma área de atuação extremamente ampla e com um futuro que eu ainda enxergo muito bonito para a nossa profissão. Que bom, é isso aí. Eu fico feliz de escutar uma pessoa que tem influência como você, né, na carreira do biólogo falar desse jeito, porque eu acho que tá alinhado com o futuro, tá alinhado com valores importantíssimos, né? E, enfim, já sou esperançoso, fico com mais esperança ainda, tá? Eu acho que a Tá? gente precisa encerrar, porque tem um tempo máximo aí no É, Instagram. não, senão também fica pesado. Eu falo pra caramba, então. Ana, eu queria te agradecer muito, né? Agradecer a audiência aí da galera e dizer que, poxa, fico muito feliz, foi muito positivo, foi muito produtivo e espero que a gente possa conversar outras vezes sobre temas mais específicos, Tá, tá bom? obrigada, Diego. Obrigada pelo convite mais uma vez.
e que esse, essa iniciativa, né? Nossa, agora tacou de vez aqui a cachorrada, gente. Então tá na hora de acabar mesmo, tá? Então eu espero que essa iniciativa aí, eu tenho certeza que ela vai ter muito sucesso e uma vida muito longa. Parabéns, viu? Obrigado. Gente, até a próxima. Semana que vem a gente vai falar com uma médica veterinária sobre também a carreira, sobre o futuro, sobre a faculdade. E espero vocês lá semana que vem. Tchau, Obrigado. gente.